Falei que vai ser um grande desafio, né? Depois do almoço, o auditório já é meio escurinho, a poltrona é confortável. Então, é um grande desafio para todos nós agora estarmos atentos à voz do Espírito Santo, né? Nosso Espírito Santo é como ali aconteceu com Elias, lá em Reis. Ele vê o terremoto, achava que Deus estava lá e não estava. Cai fogo do céu, ele achou que Deus estava lá e não estava. Vem um ciclone, ele achou que Deus estava lá e não estava. Quando ele começou a perder a esperança da presença de Deus, veio uma brisa suave e Deus passa a falar com ele. E Deus mostra, né, interesse àqueles que abrem seu coração. Aqueles que buscam e invocam o Senhor se revela. Isso é impressionante. Nosso Deus verdadeiramente é fiel nisso. E chegamos então ao, vamos dizer assim, aquilo que é o centro do que eu gostaria de compartilhar para os irmãos, que é a questão do testemunho do Senhor, Jerusalém. Aquele testemunho visível em que o povo de Deus dá com respeito a Deus. Não sei se consegui ser feliz nas expressões ou na minha limitação em me comunicar com os irmãos, mas eu sinceramente acho que se nós não tivermos claro ou bem fresco no nosso coração essas perspectivas que vimos para trás, ontem e hoje de manhã, o que eu vou falar agora aqui não vai tocar nosso coração da forma correta. Se Deus não estiver sentado no trono do nosso coração, com toda a plenitude dessa expressão, e se nós não estivermos dispostos a morrer para nós mesmos, para que Ele viva, o testemunho de Deus vai ser uma coisa vazia no nosso entendimento. Mas por que isso? Por que agora eu tenho que viver para testemunhar de Deus? Por outro lado, se o nosso coração estiver bem alicerçado no Senhor, nós viveremos pelo seu testemunho. O nosso desejo, o nosso respirar, o nosso objetivo de vida será anelar, buscar pelo testemunho de Deus aqui na terra. E esse testemunho de Deus, nessa figura da cidade, que é Jerusalém, ela implica em outra coisa. Ela implica num testemunho coletivo. Porque Deus chama Davi individualmente. Davi responde a Deus individualmente. Mas o testemunho de Deus é muito maior do que a expressão de uma única pessoa. Porque todos os redimidos foram batizados para dentro de um corpo, e nós, quando somos salvos, descobrimos que, como nós, o Senhor também tem salvo muitas outras pessoas. De maneira que o testemunho de Deus, ele se torna completo, perfeito, quando, entre aspas, vários Davis se encontram para construir e solidificar esse testemunho de Deus, de maneira que o mundo verá uma expressão do corpo de Cristo, verá uma expressão do testemunho visível de Deus nessa terra. Até agora, nós temos falado que o nosso Deus, além de tremendo em suas obras, em seu poder, ele também tem seus pensamentos. Não poderia ser diferente, não é verdade, irmãos? Os irmãos pensam que Deus, na sua onisciência, na sua capacidade, na sua ilimitação, ele faria, em alguma situação que tanja ao nome dele, ele deixaria na mão do homem tomar a decisão? Não, isso aí, vocês são meus filhos, vocês são homens, vocês façam o que acharem melhor. Os irmãos acham que alguma situação, alguma característica da vida cristã pode ser colocada dessa maneira? Os irmãos acham que qualquer ajuntamento pode ser decidido, né, ou expressar um testemunho em que os homens acham o que é o melhor? Deus tem um testemunho. E Deus não abrirá a mão dele, irmãos. Deus tem uma forma de expressar, de testemunhar Ele mesmo por meio dos homens. E o nosso desafio, então, é conhecer esse testemunho. É entender quais são os sinais, quais são as características que sinalizam, que fortalecem, que confirmam o testemunho de Deus. Então, chegamos aqui nesse momento tão importante, em que Davi, finalmente, ele, depois de passar por alguns estágios da sua caminhada com o Senhor o coloca agora para representá-lo. Davi torna-se rei em Israel, não apenas rei em Judá, mas também rei em Israel. E como eu mencionei para os irmãos, ali em 2 Samuel capítulo 5, ele é empossado rei sobre Israel e imediatamente ele vai para conquistar Jerusalém.
Então, se pudéssemos ler alguns versículos aqui do Salmo 119. Gostaria de ler os versículos que falam do testemunho. Então, Salmo 119, versículo 14. Mais me regozijo com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. Versículo 22. Tira de sobre mim o opróbrio e o desprezo, pois tenho guardado os teus testemunhos. Versículo 24. Com efeito, os teus testemunhos são o meu prazer, são os meus conselheiros. 31. Aos teus testemunhos me apego, não permitas, Senhor, seja eu envergonhado. O versículo 36, que temos citado todas as reuniões: inclina-me o coração aos teus testemunhos, e não à cobiça. Versículo 46, também falarei dos teus testemunhos na presença dos reis, e não me envergonharei. Versículo 59, considero os meus caminhos e volto os meus passos para os teus testemunhos. Versículo 79, voltem-se para mim os que te temem, e os que conhecem os teus testemunhos. 88, vivifica-me segundo a tua misericórdia, e guardarei os testemunhos oriundos de tua boca. Versículo 95, os ímpios me espreitam para perder-me, mas eu atento para os teus testemunhos. Versículo 99, compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Versículo 111, esse versículo é impressionante. Os teus testemunhos recebi-os por legado perpétuo, porque me constituem o prazer do coração. 119, rejeitas como escória todos os ímpios da terra, por isso amo os teus testemunhos. 125, sou o teu servo, dá-me entendimento para que eu conheça os teus testemunhos. 129, admiráveis são os teus testemunhos, por isso a minha alma os observa. 138, os teus testemunhos tu os impusestes com retidão e com suma fidelidade. 144, eterna é a justiça dos teus testemunhos, dá-me a inteligência deles e viverei. 146, clamo a ti, salva-me, e guardarei os teus testemunhos. 157, são muitos os meus perseguidores e os meus adversários, não desvio, porém, dos teus testemunhos. 167, a minha alma tem observado os teus testemunhos, eu os amo ardentemente. 168, tenho observado os teus preceitos e os teus testemunhos, pois na tua presença estão todos os meus dias. Vamos orar, irmãos? Senhor, nós queremos considerar os teus testemunhos nessa terra, Senhor, e pedir a Ti, como lemos em todos esses versículos, Senhor, dá-nos entendimento, Senhor, para vermos como testemunhar de Ti. Abre, Senhor, o nosso coração, Senhor, para testemunharmos do Senhor, para compreendermos, Senhor, que os Teus testemunhos foram dados como um legado perpétuo. Os Teus testemunhos não mudam e não podem mudar. Por isso, Senhor, pedimos, muda o nosso coração, para que nós venhamos nos submeter àquilo que honra o Teu nome, aquilo que confirma, Senhor, o Teu caráter, que exalta a Tua pessoa. Senhor, desejamos testemunhar de Ti e precisamos que o Senhor alargue a nossa visão espiritual e celestial,
para que os teus testemunhos se manifestem em nossas vidas, nas nossas congregações, nessa cidade, nesse país. Em nome do Senhor Jesus, Senhor. Amém. Irmãos, então, como eu mencionei em algum momento, vamos abrir ali em Deuteronômio, capítulo 12. Continuo encorajando os irmãos a considerarem o contexto histórico, estratégico e importante que foi naquela época do servo de Deus Davi conquistar Jerusalém. Então Davi, inspirado, guiado pelo Espírito Santo, ele invade aquela fortaleza dos jebuseus, né? Jerusalém é construída, né, no alto, uma cidade difícil de ser conquistada, né? É por isso que quando o Senhor Jesus fala lá em Mateus 5, né, não se pode esconder uma cidade edificada sobre os montes, para os discípulos ali era muito claro que ali é uma figura de Jerusalém, porque Jerusalém foi construída para que todos vejam. Jerusalém é uma cidade que não pode ser escondida, né? Ali Jerusalém, por isso que ela tipifica testemunho, porque o testemunho de Deus não é como uma candeia que a gente acende e coloca debaixo da cama. O testemunho de Deus é para ser colocado no ponto mais alto, porque dali ilumina todas as coisas. Então Jerusalém é uma figura, não apenas uma cidade, né, não apenas a habitação do nome de Deus, mas é aquela figura do testemunho de Deus nessa terra. Onde o Senhor está? Onde Deus está? Olhe para o testemunho, olhe para a cidade. E essa cidade havia sido já profetizada antes do povo entrar na terra prometida. Então aqui em Deuteronômio, capítulo 12, versículo 11. O Senhor então está falando para o povo, através de Moisés. Então haverá um lugar que escolherá o Senhor vosso Deus, para ali fazer habitar o seu nome. E esse lugar fareis chegar tudo o que vos ordeno, os vossos holocaustos e os vossos sacrifícios, e os vossos dízimos, e a oferta das vossas mãos, e toda a escolha dos vossos votos feitos ao Senhor. E vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus, vós, vossos filhos, vossas filhas, os vossos servos, as vossas servas, e o levita que mora dentro das vossas cidades, e que não tem porção nem herança convosco. Guarda-te que não ofereças os teus holocaustos em todo o lugar que vires, mas no lugar que o Senhor escolher, numa das tuas tribos, ali oferecerás os teus holocaustos, e ali farás tudo o que te ordeno. Dentro do propósito do testemunho de Deus para o povo de Israel no Velho Testamento, Deus não deixou o seu povo com livre-arbítrio para tomar as decisões da forma como eles gostariam ou queriam. Deus já tinha um local, uma cidade, para que ali ele repousasse o seu nome. Então, se nós formos para 1 Reis, no capítulo 9, aqui, Salomão está acabando de construir a casa de Deus. E ali, quando ele está acabando de construir a casa de Deus, no capítulo 9 de 1 Reis, o Senhor vai falar, versículo 1. Sucedeu, pois, que tendo acabado Salomão de edificar a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo o que tinha desejado e designara fazer, o Senhor tornou a aparecer-lhe como lhe tinha aparecido em Gibeon. Ele disse: ouvi a tua oração e a tua súplica que fizeste perante mim. Santifiquei a casa que edificaste, a fim de pôr ali o meu nome para sempre. Os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. E no capítulo 11, só virar 2 páginas aí de 1 Reis. 1 Reis 11, versículo 36. E a seu filho darei uma tribo, para que Davi, meu servo, tenha sempre uma lâmpada diante de mim em Jerusalém,
a cidade que escolhi para pôr ali o meu nome. Então, irmãos, o que nós vamos ver é isso que essas próximas 2 sessões que teremos, hoje e amanhã, é para falar disso. A cidade tem o testemunho, porque ali na cidade está a palavra de Deus, que é a arca. E a arca, ela está no meio da casa de Deus, que é a igreja. Esses são os componentes do testemunho de Deus nessa terra. Quando nós abandonamos a palavra de Deus, já Jerusalém ela começa a entrar em decadência espiritual. Sem a arca de Deus ali no meio da cidade, não poderá haver um testemunho correto. E da mesma forma, se a arca não estiver dentro da casa de Deus, que é a igreja, que é a figura da igreja, também o testemunho estará em xeque. Deus revelou para Davi que em Jerusalém era a cidade que ele escolheu para pôr ali o seu nome. Nós sabemos que tem essa figura física. O Senhor Jesus, quando vier em glória, ele reinará 1000 anos de Jerusalém. É por isso que Jerusalém ela é a cidade mais polêmica do planeta. E isso não é por causa dos homens, é espiritual. Jerusalém é a cidade que todas as religiões veneram, né? Então ali fica aquela confusão, né? O muçulmano, o judeu, o cristão, todos ali têm uma veneração, consideram Jerusalém uma cidade santa, porque de fato Satanás sabe que aquela cidade física é a cidade onde o Rei Jesus reinará fisicamente nesse planeta. Não é em São Paulo, não é em Nova York, não é na Europa, Jerusalém. Porque ali o Senhor escolheu essa cidade para pôr o seu nome, para que o nome de Jeová fosse estabelecido na terra. Se os irmãos depois lerem Zacarias, por exemplo, né, que também vai falar da volta do Senhor, vai mostrar como que Jerusalém será como uma estaca firme que vai então abalar todas as nações, e como que Jerusalém será como aquele copo de vinho que tonteará, né, que deixará todas as nações embriagadas, porque o que a Bíblia vai falar é que um dia, e talvez estejamos mais próximos desse dia que imaginamos, todo esse planeta se levantará contra Israel, porque Israel não aceitará o jugo do anticristo. E ali então eles pelejarão em Israel, em Jerusalém, contra o Senhor. E quando o povo de Israel então estiver todo encurralado ali, o próprio Senhor Jesus descerá, como ele subiu, no Monte das Oliveiras, e aí todas as coisas estarão definidas e estabelecidas. De maneira, irmãos, que Jerusalém, fisicamente, também tem uma figura importante para nós. Mas a perspectiva nossa, como falamos ontem, é pegar as figuras do Velho Testamento e transformá-las em aplicações espirituais no Novo. A própria casa de Deus, o santuário do Velho Testamento, claramente se fala em Hebreus que era uma figura do santuário espiritual, aonde o Senhor Jesus adentrou, e ele é o sacerdote. De maneira como fala Hebreus 9:8, com isso aqui, com essa figura, o Espírito Santo queria dizer... Olha que interessante. Todas essas figuras do Velho Testamento existem porque o Espírito Santo quer pegar essas figuras e nos ensinar aplicações à luz do Novo Testamento. Por isso que quando às vezes a gente vê campanhas, alguns irmãos, eles falam, olha, a Bíblia fala, orai pela paz em Jerusalém, né, como fala o salmista, lá no Cântico dos Degraus. Mas esse orar pela paz em Jerusalém, no Velho Testamento, o convite que Deus nos faz é olhar essa aplicação à luz do Novo. Nós temos que orar pela Jerusalém espiritual. Orar para que Deus encontre paz para o seu testemunho, mesmo sabendo que todo esse planeta está em franca guerra contra ele. Irmãos, Davi entendeu, não sei como, a Bíblia não entra nisso, mas Davi entendeu, ao tornar-se rei, que Jerusalém era a cidade do Deus Todo-Poderoso. Era ali que o Senhor colocaria o seu nome e levantaria o seu testemunho visível. Bem, então Satanás vai sempre trabalhar para que isso não aconteça. E esse é o paralelo que nós fazemos com o Novo Testamento, porque o nosso Deus também deseja testemunhar através das nossas vidas. Deus deseja dar o seu testemunho através da igreja. Mas aí nós vamos começar a ter essa rivalização, como falei ontem, entre Babilônia e Jerusalém. As duas cidades que se apresentam na Bíblia como rivais, como opositoras, né, quase em direções e sentidos opostos. Porque o que nós vamos ver nas Escrituras
é que depois que Davi morre, né, o povo de Israel foi se dividindo e Jerusalém, entre aspas, foi perdendo a sua glória. Jerusalém foi perdendo o seu testemunho. Deus já não poderia falar que Jerusalém testemunhava dele para as nações, porque o povo de Deus foi se corrompendo. Talvez o ápice dessa ameaça que nós temos seja o livro de Jeremias. É um livro aterrorizador. Se os irmãos lerem, é um livro muito severo. Ali Jeremias, coitado de Jeremias, né, foi levantado para anunciar para o povo que Jerusalém seria destruída. O Senhor levanta Jeremias para anunciar para aquele povo que se eles não se arrependessem dos seus pecados, Deus entregaria Judá, porque Israel já tinha sido levada cativa, entregaria Judá para os seus inimigos. As normas, os padrões, aquilo que Deus tem como padrão para as nossas vidas, para eles voltarem a obedecer. E o que nós vemos ali no contexto de Jeremias é que o povo estava completamente distante disso. Não tinha interesse. Jerusalém, o testemunho de Deus. E aí o Senhor começa a falar com Jeremias: olha, vocês estão abastados, suas casas estão cheias, né? Vocês estão satisfeitos, vocês abandonaram o meu testemunho, vocês abandonaram o meu querer. E aí os falsos profetas, que eram muitos, se levantavam, né, para profetizar contra Jeremias. E o povo, obviamente, sempre preferiria ouvir o que esses falsos profetas e mestres falavam. Uma das grandes queixas que o povo tinha contra Jeremias era que Jeremias nunca profetizava em favor deles, né? Até que o Senhor, várias vezes, se os irmãos lerem, tem essa expressão, né? Ele fala, Jeremias ia para o povo e falava: vocês ficam falando de paz, 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 e virá a guerra. Vocês estão falando em confiança, virá a espada. Porque vocês têm abandonado o testemunho coletivo, vocês têm abandonado os preceitos de Deus e vocês têm entregado Jerusalém para outros. Então nós sabemos a história. Jeremias inclusive foi jogado numa cisterna, né, com muito ódio, as pessoas odiavam Jeremias. Teve até aquela situação de um profeta que botou um jugo de madeira, né, e chegou lá diante do rei e falou assim: porque assim diz o Senhor, ele quebra o jugo de madeira, assim como eu quebrei esse jugo de madeira, assim também livrarei Jerusalém, né, do domínio da Babilônia. E Jeremias então ouviu aquilo, começou a ir embora. Quando Jeremias estava indo embora, o Senhor fala assim: volta e profetiza. E aí ele voltou, falou na frente desse profeta e falou na frente do rei: porque assim diz o Senhor, você quebrou um jugo de madeira, mas Deus colocará um jugo de ferro, que ninguém quebrará. Vocês têm esquecido de mim. Vocês têm vivido uma vida pensando nos seus interesses. E eu não suportarei essa situação. E nós conhecemos a história. Quando isso aconteceu, Jerusalém já estava sitiada pelos babilônicos. E o povo não se arrependeu. As nuvens negras começaram a cercar, como o Senhor fala. Qualquer pessoa que olha para o céu consegue saber se vai chover ou não, né? Eu acho que não vai chover, o dia está azul, olha, está bem nublado hoje, é capaz de chover. E ele fala: e vocês não conseguem perceber o sinal dos tempos? Irmãos, quando olhamos para os céus, realmente uma grande tribulação se aproxima para a igreja. Uma tribulação, a angústia de Jacó, como a Bíblia fala, em breve virá. E a igreja está se preocupando com os seus interesses, com as suas coisas, sem perceber que o inimigo tem cercado todas as coisas. O inimigo tem feito um trabalho, mas como nós temos dito, está tudo sob o controle divino, nada escapa do que o Senhor já tem proposto, porque o Senhor tem um grande ideal com isso, como nós vamos ver em Ageu. Deus deseja abalar todas as coisas, para que o que é inabalável permaneça firme. De maneira, irmãos, que nós, como povo de Deus, precisamos estar atentos aos sinais, àquilo que tem acontecido. Nós precisamos, assim como Davi, sermos despertados para que essa tribulação não nos atinja, para que essa tribulação que se aproxima, com muita violência e com muita ferocidade, não nos atinja. Os irmãos querem ver como atingiu Israel, ou em específico Jerusalém, isso? Vamos ler lá em Lamentações, capítulo 1.
Lamentações, capítulo 1. Muitos historiadores dizem que Jeremias, depois de passar anos e anos profetizando, porque pelo que começa o livro de Jeremias, Jeremias foi chamado pelo Senhor muito novo ainda, né? Ele falou, não passo de um jovem, né? E ele foi chamado muito novo para profetizar, quase como um profeta solitário, profetizando contra centenas de profetas que falavam, não se preocupem, prosperidade, está tudo certo, Deus não vai trazer guerra, Deus não vai trazer esse conflito, Deus não trará espada. E Jeremias, então, de ficar algumas décadas profetizando, tentando trazer o povo à sensatez, o povo continua rebelde e o Senhor traz a tribulação. E quando o Senhor traz a tribulação, esses historiadores dizem que o livro de Lamentações foi um livro escrito por Jeremias, né, numa caverna ou numa gruta, olhando Jerusalém sendo destruída por Nabucodonosor. Então, aqui no capítulo 1, no versículo 1 diz: como jaz solitária a cidade outrora populosa, tornou-se como viúva, a que foi grande entre as nações, princesa entre as províncias, ficou sujeita a trabalhos forçados. Chora e chora de noite, e as suas lágrimas lhe correm pelas faces, não tem quem a console. Versículo 3, Judá foi levada a exílio, afligida e sob grande servidão. Habita entre as nações, não acha descanso, todos os seus perseguidores a apanharam nas suas angústias. Os caminhos de Sião estão de luto, porque não há quem venha à reunião solene. Todas as portas dela estão desoladas, os seus sacerdotes gemem, as suas virgens estão tristes, e ela mesma se acha em amargura. Versículo 8. Jerusalém pecou gravemente, por isso se tornou repugnante. Todos os que a honravam a desprezam, porque lhe viram a nudez. Ela também geme e se retira envergonhada. A sua imundícia está nas suas saias, ela não pensava no seu fim, por isso caiu de modo espantoso. Versículo 12. Não vos comove isto, a todos vós que passais pelo caminho? E no capítulo 5 de Lamentações, versículo 7. Nossos pais pecaram e já não existem. Versículo 10. Nossa pele se esbraseia como um forno por causa do ardor da fome. Forçaram as mulheres em Sião, as virgens nas cidades de Judá. Os príncipes foram por eles enforcados, as faces dos velhos não foram reverenciadas. Os jovens levaram a mó, os meninos tropeçaram debaixo das cargas de lenha, os anciãos já não se assentam na porta, os jovens já não cantam. Cessou o júbilo do nosso coração, converteu-se em lamentações a nossa dança, caiu a coroa da nossa cabeça. Ai de nós, porque pecamos. Irmãos, o livro de Lamentações, Jeremias, é um livro em que o Senhor ele permite vermos a decadência, a degradação do seu povo, que deveria testemunhar dele. Mas por causa das imundícias, por causa da falta de compromisso com Deus, Deus entrega o seu povo à tirania dos povos gentílicos. Aqui Jeremias, ele vai falar uma pergunta que eu gostaria de deixar para os irmãos pensarem. Não vos comove isto? Não vos comove isto? Ver como o testemunho do Senhor está sobre a terra? Então, desculpe a minha ousadia, nós às vezes rimos demais de coisas que nós deveríamos chorar. E aí conta-se de fulano que fez aquilo e nós rimos e nós falamos, vocês ficaram sabendo que existe aquela igreja da saliva santa e os outros riem, mas será que o nosso Senhor está rindo disso, irmãos? Será que o Senhor, quando Ele olha o testemunho dEle nessa terra, será que Ele está rindo? Será que isso não deveria nos comover mais do que nos comove? Será que nós não deveríamos nos envergonhar porque é o testemunho do nosso Senhor que está sendo maculado? Será que isso não deveria encher o nosso coração de um pranto e lamentarmos como Jeremias lamentou? Irmãos, o nosso Senhor deseja ter um testemunho
que enriquece e enobrece a sua glória nessa terra. E esse deve ser o grande desejo do nosso coração. É vermos que o nome dele está sempre sendo glorificado. Então, por isso que Pedro fala, né, que aqueles falsos mestres que trariam essas heresias para a terra, que trariam essas falsas mentiras, eles infamariam o nome do Senhor. E o nome do nosso Senhor não está sendo difamado, o nome do nosso Senhor não é confundido, o nome do nosso Senhor Jesus não é mal interpretado tantas vezes, porque o testemunho do Senhor tem sido destruído pelo seu povo, não é pelo incrédulo. Fazemos muitas confusões. Por quê? Porque não nos atentamos para a palavra de Deus. Então cada um sai, como o final do livro de Juízes, cada um vai tentar fazer conforme aquilo que ele acha melhor, porque não havia rei em Israel, lembram dessa expressão? E cada um fazia o que achava melhor, porque não havia rei sobre Israel. Mas, irmãos, há um rei sobre a igreja, há um cabeça sobre a igreja. Nós não devemos sair fazendo o que nós achamos que é melhor, nós não devemos sair pelo nosso esforço ou pela nossa obra, porque só contribui para a confusão. E aí vem essa outra perspectiva da cidade da confusão, Babilônia, Babel, confusão, começada ali no Velho Testamento, e ela tem essas figuras interessantes, porque a confusão ela vai trabalhar a aparência, mas sem a realidade. Por isso que em Apocalipse, quando aparece a prostituta, a meretriz, né, ela traz muito dessa figura. Não é verdade, irmãos? Se nós pudéssemos ver um casal tendo relação sexual, se nós estivéssemos olhando aquela situação, nós não sabemos, ou a gente pode deduzir e falar, não, eu acho que aquele casal é um marido e uma mulher, e aquela mulher ama aquele homem profundamente, e ele ama aquela mulher. Aquele sinal ali é um sinal de amor, de relacionamento, de compromisso, mas não mudaria completamente a nossa perspectiva da mesma cena se alguém nos falasse, não, aquela mulher é uma prostituta, ela está sendo paga para fazer isso. Então ela tem uma aparência de amor, ela tem uma aparência de carinho, mas ela tem outros interesses por trás. Esse é o grande mistério da Babilônia, a mãe de todas as religiões. O veneno lançado por Satanás desde a época dos fenícios, ali em Gênesis, é fazer a mistura das coisas. Por isso que quando o homem foi edificar aquela torre de Babel e construir, ali já está operando o padrão babilônico. Qual foi o padrão babilônico ali? Os homens falaram, façamos uma torre, né, para que o nosso nome seja lembrado. Olha Babel aí, nosso nome ser lembrado, alguma coisa para nós, construirmos alguma coisa para o meu nome. Eu quero ser como Deus, porque eu vou construir uma torre cujo no topo estejam os céus. E aí eles não constroem essa torre com pedras, eles constroem essa torre com tijolos. Produção humana, trabalho humano. Quem faz tijolo é o homem que pega o material lá, que eu nem sei como faz tijolo, argamassa, água, não sei o que, e faz um tijolo. Mas pedras, irmãos, ninguém pode criar, só Deus cria as pedras, e a igreja, ela é feita por pedras vivas, de maneira, irmãos, que a igreja não é uma construção humana, a igreja não é edificada por homens, a igreja é edificada pelo Senhor Jesus. Ele é o cabeça. Essa é uma grande divisão que temos que fazer. Todo trabalho que um homem tenta colocar à sua mão, ele já começa a ir para o caminho da Babilônia. Ele já começa a ir para o caminho da confusão. E a confusão não é igual à tragédia, porque a gente olha para uma coisa e fala, não, isso aqui está errado, isso aqui não está certo. Confusão não é assim. A confusão ela vem misturada. A confusão é sutil. A confusão você olha e fala assim, não, eu acho que isso está certo. Mas quando você olha do outro lado, não, isso aqui não está certo. Quando você olha por outra faceta, fala, eu não sei se isso está certo. Isso é confusão. E todo o cristianismo hoje, e temos todas as parábolas do reino de Mateus 13 para confirmar isso. Todas as parábolas confirmam que o reino dos céus tem fermento misturado, tem um crescimento anormal no tamanho da árvore, né? Tem as pessoas que compram todo um terreno, né, ao invés de comprar só a pérola. Então, de maneira que o Senhor Jesus também já foi nos advertindo, irmãos. A mulher, e aí tem a figura de Jezabel, a figura da prostituta, ela coloca fermento na massa e leveda toda a massa. O grande desafio nosso hoje é pedirmos para o Senhor, Senhor, nós queremos testemunhar de Ti com toda a pureza do nosso coração, para toda a nobreza do Teu coração.
Então nós precisamos começar a pedir para o Espírito Santo separar aquilo que é fermento do homem, doutrina humana, coisa da nossa carne, coisa que é tijolo que nós estamos colocando, coisa para que então restaure o testemunho de Deus. Caso contrário, irmãos, o testemunho ele vai se degradando, ele vai caindo. Os irmãos recordam qual foi o primeiro pecado cometido pelo povo de Israel quando entrou na terra prometida? Aquele pecado de Acã. Os irmãos recordam? Então eles entram na terra prometida, eles começam a ter vitória, eles destroem Jericó. Depois eles vão para uma cidadezinha que chamava Ai, tão pequenininha que Josué falou assim, não precisa nem levar todo o povo não, leva um grupo de homens, vão pegar a cidade. Mas o Senhor não traz a vitória, eles descobrem que existia uma profanação, alguém não havia obedecido, e eles então começam a invocar o Senhor para compreender até chegar em Acã. E ali, em Josué, nos é dito que Acã, porque Deus também tinha ordenado, tudo de Jericó deveria ser destruído e deixado para trás. Acã, ali em Jericó, ele pega uma capa babilônica. Não é isso que fala? Então, quando eles chegam ali em Acã, ele falou, não, eu roubei algumas coisas, entre elas uma capa babilônica. E a capa também tem essa figura para nós. A capa nos deixa mais bonitos por fora e esconde o que somos por dentro. A capa não revela o que nós estamos por dentro e externamente parecemos bonitos para os outros. Esse é um princípio babilônico. Esse é um princípio de confusão, em que nós não nos preocupamos com o interior, em que Deus ele tem uma parcela de participação, mas não é a forma como ele merece. E o primeiro pecado descrito da igreja na Bíblia, está em Atos 5, Ananias e Safira, também é um princípio babilônico ali. Porque ali, naquela época de grande avivamento, o Espírito Santo fazendo uma grande obra na igreja, ali Ananias e Safira quiseram aparentar alguma coisa maior do que eles eram. Porque é como Pedro pergunta para eles, mas por que vocês fizeram isso? Por que vocês mentiram? Vocês não precisavam fazer isso. Ou seja, naquela época, muitas pessoas disponibilizavam um valor para os apóstolos. Falavam assim, olha apóstolo, eu vendi um lote, como Barnabé fez, eu vendi uma propriedade, ela custa R$1.000, está à disposição dos irmãos. Ananias e Safira, vendo essas situações, olhando os irmãos respondendo dessa forma, eles também venderam um lote, e suponhamos, era 10.000, eles falaram, não, 10.000 é muito, não vamos dar isso tudo para o Senhor, não. Vamos falar que é 7.000. Então eles chegam para Pedro e falam, Pedro, nós vendemos um lote no valor de 7.000. E Pedro fala, mas por que vocês mentiram? Tudo era seu, vocês não precisavam ter feito isso. Mas vocês quiseram aparentar para os outros piedade. Vocês quiseram aparentar mais do que vocês são. E aí, primeiro ele fala para Ananias, depois para Safira, ele fala, você mentiu para o Espírito Santo. E eu penso, como essa história termina, ali fala a expressão, e esse acontecimento gerou muito temor à igreja. Irmãos, tem faltado temor aos nossos corações, porque nós mentimos uns para os outros, enganamos uns aos outros, e não consideramos que temos mentido para o Espírito Santo. Temos mentido para o Deus que conhece os nossos pensamentos, que esquadrinha a nossa vida. Esse princípio é de confusão, é babilônico. Nós temos nossas cobiças, nós temos as nossas vaidades, temos os nossos pensamentos e não abrimos mão deles. E aí o testemunho do Senhor fica em xeque, porque Deus também não vai abrir a mão do seu testemunho, nem dos seus pensamentos, nem dos seus ideais. De maneira que Jerusalém é destruída, o Senhor entrega na mão dos inimigos. Eu particularmente acredito, aí os irmãos julguem, eu sei que tem irmãos que estão estudando até escatologia, eu acho que é uma figura da grande tribulação que ainda há de vir sobre essa terra, em que os cristãos também serão perseguidos violentamente. Eu acredito que isso aqui, o que foi, é o que há de ser. E aquilo que foi feito, voltará a ser feito. O Senhor vai falar para a igreja, vocês não têm entendido, vocês têm abraçado a teologia da prosperidade, e no dia que todo o dinheiro desse planeta for do anticristo, o que vai sobrar para você? No dia que você não vai poder mais comprar, nem vender, nem fazer nada, porque tudo pertence ao anticristo. Qual é o valor do dinheiro? No dia que as nossas obras, o nosso ministério, jogar tudo por terra, porque não existirá mais templo, não existirá mais casa,
todo ser nessa terra deverá se curvar diante do anticristo. João, ele fica impressionado com essa visão, irmãos. Depois os irmãos leiam, quando ele vê a visão da meretriz, ela está bebendo o sangue dos santos. E João fala, fiquei impressionado, porque ela bebia do sangue dos santos. Apocalipse 13 vai falar que o Senhor deu autoridade à besta e entregou o seu povo, entregou os santos para serem provados, para serem tratados. Talvez, irmãos, é porque nós não estejamos escutando a voz do Senhor. Volte para o meu testemunho, volte para aquilo que é importante para mim, volte para os meus princípios, volte para os meus valores. E a igreja, assim como aconteceu com Jeremias, na história de Judá, tem desprezado isso. Temos falado, paz, está tudo certo, quando não há paz, nem há sinal nenhum de paz à vista, irmãos. Esse mundo é um mundo condenado por Deus. Em Isaías, o Senhor vai dizer que esse mundo é como um bêbado, que anda tropeçando, levantando e caindo, até o dia que o Senhor trará uma correção final. Esse mundo está sentenciado, porque esse mundo tem sido regido pelo príncipe das trevas. Esse mundo tem sido regido, esse mundo jaz no maligno. E o Senhor, ele vai fazer um grande purgatório, que vai expurgar o mal desse planeta, trazendo muitas chagas. Então imagine, irmãos, como entender. Hoje em dia, o vulcão ali na Europa sobe as cinzas, já traz um transtorno violento ali para a Europa, já até diminui as ações da Bolsa, já traz uma confusão econômica. Como será, irmãos, quando tocar a trombeta e 1/4 desse planeta morrer? 1/4 desse planeta de habitantes morrer. Qual que é o sentido de ter banco? Qual que é o sentido? O caos vai se implantar nesse planeta, irmãos. E eu digo para os irmãos, investir nesse mundo, nós estamos investindo num banco falido. É a mesma coisa a gente pegar o nosso dinheirinho suado, que a gente trabalhou o mês inteiro, e alguém fala assim, não põe nesse banco não, que esse banco está quebrado. Não, eu vou pôr aqui, vou depositar minha confiança nesse banco, mas daqui a 3 meses, esse banco vai declarar moratória. Não, eu vou confiar nesse banco. O Senhor Deus, esse Deus que está sentado num trono, armado no céu, ele tem tentado nos advertir através de muitas profecias que nós não devemos esperar moradia fixa aqui na terra, que o nosso coração não deve estar nas coisas dessa terra. Pensai nas coisas lá do alto, onde Cristo vive. Nosso coração precisa estar antenado com as coisas celestiais, porque senão a surpresa naqueles dias será muito grande para nós. Seremos pegos desnudos, seremos pegos descobertos, falaremos, tudo que eu tenho investido foi tempo perdido, tudo aquilo que eu tenho dedicado, tudo aquilo que eu tenho feito, as minhas esperanças eu tenho colocado em coisas que vão passar. Irmãos, como o irmão disse de Apocalipse, Apocalipse está escrito para o nosso ensino. Apocalipse está escrito para o nosso encorajamento. E essa é a distinção que o Senhor Jesus faz lá em Lucas, quando ele vai falar também do sinal dos tempos. Lembra? Ele fala assim, olha, e vai começar a ter terremoto, e vai começar a ter catástrofe, e vão começar a acontecer sinais no mar, sinais na terra. E enquanto as nações ficarem perplexas, vocês exultarão e olharão para o céu, porque a vossa redenção se aproximará. Olha só, irmãos, como deveríamos ser bem diferentes dos gentios. Nós deveríamos assistir o Jornal Nacional e quando a gente vê, ouvisse essas catástrofes, nós deveríamos nos regozijar, porque os sinais são atalaias de Deus, para nos lembrar que em breve Ele voltará. As catástrofes, as tragédias são sinais que Deus traz e desperta para o seu povo, para que o seu povo volte para as veredas antigas, como Jeremias sempre clamou. Voltai para as veredas antigas, perguntai para o Senhor qual que é o caminho correto. E aí o que o povo falava? Não perguntaremos, não voltaremos. Nossa vida está muito boa do jeito que está. Irmãos, o livro de Apocalipse é um atalaia. Deus separou esse livro para nós, para nos alertar que esse mundo passará por uma tribulação que nunca se viu na história da humanidade. O Senhor Jesus já disse isso lá em Mateus 24, que se Ele não tivesse abreviado esse tempo, não escaparia ninguém, porque será a pior época que esse planeta passou. O pecado tem feito tão mal a esse planeta, que até os ateus, os cientistas têm falado que o homem tem destruído o planeta. O homem está num estado tão anormal,
de mente e de coração tão corrompido que nós temos destruído o planeta em que vivemos. De maneira que os próprios cientistas falam que se não mudar as coisas, esse planeta não vai durar. Nós sabemos, irmãos, que esse planeta é consequência, tudo que está acontecendo é consequência do pecado. O inimigo tem trabalhado e o inimigo, a única coisa que ele pode fazer é roubar, matar e destruir. Esse vai ser sempre o salário do pecado. Roubo, destruição e morte. E o Senhor, Ele tem clamado à sua igreja para terem um espírito de peregrinos, para viverem com seus corações atrelados às coisas celestiais e não às coisas terrenas, para perguntar quais são os testemunhos do Senhor. Os irmãos se lembram? Então há essa destruição, os príncipes, os jovens de Judá são levados cativos para a Babilônia e entre eles Daniel. Jerusalém destruída, mas a Bíblia fala o quê? 3 vezes por dia, Daniel orava com as janelas abertas em direção a Jerusalém, irmãos. Orar em direção ao testemunho de Deus. Mas estava tudo destruído, tudo acabado. Mas Daniel orava porque Deus merece um testemunho nessa terra. Deus deseja dar um testemunho nessa terra. E as orações nossas, elas devem ser em direção ao testemunho de Deus. Daniel estudou as Escrituras e voltou a ler Jeremias e viu que o tempo da escravidão e da servidão à Babilônia eram 70 anos. E ele então passa a orar a Deus para que o Senhor, por misericórdia, reerguesse e levantasse o seu testemunho de novo. Permitisse que eles voltassem para Jerusalém para reconstruir Jerusalém. Eu gostaria de ler um versículo em Ezequiel, capítulo 22. Ezequiel 22. Aqui, o Senhor está explicando por que ele foi tão radical, extremado, nessa disciplina que ele trouxe a Jerusalém. Então, versículo 24, de Ezequiel 22. Filho do homem, dize-lhe, tu és terra que não está purificada, e que não tem chuva no dia da indignação. Conspiração dos seus profetas há no meio dela. Como um leão que ruge, que arrebata a presa, assim eles devoram as almas, tesouros e coisas preciosas, tomam, multiplicam as suas viúvas no meio do dia. Os seus sacerdotes transgridem a minha lei e profanam as minhas coisas santas. Entre o santo e o profano não fazem diferença, nem discernem o imundo do limpo, e dos meus sábados escondem os seus olhos, e assim sou profanado no meio deles. Os seus príncipes no meio dela são como lobos que arrebatam a presa, para derramarem o sangue, para destruírem as almas e ganharem lucro desonesto. Os seus profetas lhes passam calação, tendo visões falsas, profetizando mentiras e dizendo, assim diz o Senhor Deus, sem que o Senhor tivesse falado. Contra o povo da terra praticam extorsão, andam roubando, fazem violência ao aflito e ao necessitado, e ao estrangeiro oprimem sem razão. Prestem atenção, irmãos, no versículo 30. Busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Irmãos, o Senhor chegou numa situação em Jerusalém que nenhuma pessoa estava diante dele clamando pela cidade. Ninguém estava na brecha pedindo ao Senhor pelo seu testemunho. Chegou um ponto que cada um começou a se preocupar com as suas coisas, de maneira que eles esqueceram do testemunho de Deus, daquilo que exalta, enobrece e honra o nosso Senhor. Olha que impressionante, irmãos, o Senhor falar isso. Eu procurei um homem que estivesse na brecha, orando por essa terra, e não encontrei ninguém. O que eu encontrei foram príncipes,
profanadores, sacerdotes também que não fazem distinção entre o santo e o limpo e o impuro. Eu encontrei, foram profetas que falavam em meu nome coisas que eu nunca disse. Eu encontrei pessoas roubando, extorquindo o povo, oprimindo as pessoas. O meu testemunho, as pessoas não estão tendo interesse nele. E aí então o Senhor ele explica para o povo que situação tão dura, tão dramática que o Senhor teve que chegar. Então, irmãos, a questão para mim de Jerusalém, ela captura muito os meus pensamentos, porque tenho para mim que agora, quando a gente chega na situação tão difícil do Velho Testamento, o que Davi conquistou, orientado pelo Espírito Santo, entendendo que ali era o local onde Deus repousaria o seu nome para sempre, ali onde Deus teria sua glória, ali onde todas as nações saberiam que ali está o Senhor, ele está agora destruído por causa da rebeldia do seu povo. E aí eu creio que a figura de Zorobabel, Esdras e Neemias deve falar muito aos nossos corações nesses dias. Porque aí então, depois que o Senhor, depois que Daniel ora, e há uma batalha espiritual tremenda, depois quando vai o anjo Miguel conversar com Daniel, fala: Daniel, tu és um homem muito amado diante de Deus, e desde o primeiro dia em que você dispôs seu coração para se humilhar diante da presença dele, porque isso é muito bonito, irmãos. Daniel, quando ele vai orar ali em Daniel 9, ele vai falar que nós pecamos contra Deus. Ele poderia falar assim: não, meus pais, ó Deus, olha só que injustiça, olha só que situação, olha só, meus pais erraram, meus pais fizeram as coisas, fizeram as besteiras, e eu agora que estou escravo aqui na Babilônia, eu que estou preso. Não, irmãos, Daniel se incluiu, porque Daniel fazia parte do povo. Irmãos, nós podemos olhar para qualquer grupo ou assembleia que proclama o nome do Senhor Jesus, achar que ali não tem povo de Deus, achar que eles não fazem parte do mesmo corpo que fazemos, que eles não são servos do mesmo cabeça que seguimos. A vergonha do nosso Senhor Jesus naquele grupo é a minha vergonha também. Ao desonrar o Senhor lá, o meu Senhor está sendo desonrado. Quando eu também tropeço e desobedeço, os outros irmãos são prejudicados. Não temos como separar, irmãos. Somos um só corpo em Cristo. E o Senhor Jesus, ele é desonrado e envergonhado quando qualquer grupo ele desrespeita a palavra de Deus. De forma que Daniel, quando ora ao Pai, ele fala: a ti pertence a honra, a glória, e a nós o corar de vergonha. Senhor, nos perdoe pelos nossos pecados. Olha só como nós desobedecemos a ti. E aí esse anjo, ele fala: olha, Daniel, quando você começou a humilhar... Irmão, obrigado. Pode pôr. Obrigado. Quando você dispôs o seu coração a se humilhar, a sua oração foi ouvida por Deus. E Deus me enviou. Mas aí começa a ter uma batalha espiritual, irmãos. Porque... irmãos, Satanás trabalhará contra o testemunho de Deus. É isso que Satanás mira. É isso que é o alvo dele. É ali que ele vai minar, é ali que ele vai trabalhar. Qualquer assembleia local, coração, que já está num princípio babilônico, no sentido de ser contaminado, Satanás fala: não, esse grupo aqui eu não tenho que me preocupar muito não. Essa pessoa aqui já está no meu caminho. Já está naquilo que me interessa. Agora, uma pessoa, uma assembleia, um grupo que fala: Senhor, nós queremos abrir tua palavra para saber dos teus testemunhos. Satanás liga um sinal alerta. Opa, alguma coisa aqui pode acontecer. Porque todo revivamento bíblico e na história da igreja inicia sempre através da volta radical à obediência à palavra de Deus. Sempre, em qualquer situação. É falarmos assim: Senhor, a partir de agora eu quero obedecer tua palavra. Eu quero conhecer teus caminhos, os teus desígnios. Por isso que em Apocalipse 12, quando aquela mulher está para ter um filho, o dragão, a antiga serpente, está olhando o filho. Quando nasce o filho, ele deixa a mulher para lá, ele quer o filho. Porque aquele filho é um filho varão, maduro. Satanás está de olho nas coisas profundas de Deus. Aquilo que toca o coração de Deus, aonde há testemunho real, profundo e sincero da parte de Deus. Agora, talvez, irmãos, nossa cabeça dá um nó, Porque quando a gente chega lá nas 7 igrejas do Apocalipse, qual que é a igreja louvada pelo Espírito do Senhor Jesus ali? Não é Filadélfia? Mas ali fala: tens pouca força.
Os irmãos percebem como às vezes a matemática e a perspectiva de Deus não é igual à matemática e a perspectiva nossa? A igreja louvada pelo Senhor é a igreja fraca, pouca força, mas ali havia testemunho de amor, não é? Filadélfia, irmãos, amor fraternal. E aí o Senhor fala, olha, ao vencedor, ele fala para essa igreja, faloei coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Esses irmãos, essa igreja é o fundamento da minha casa, e eu gravarei sobre eles o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus. Dão testemunho de Jerusalém, dão testemunho da minha cidade. Essas pessoas descobriram aonde meus olhos repousam. Essas pessoas descobriram aonde a minha glória fica. E eles vão e lutam por isso. Trabalham em favor do meu testemunho. Irmãos, essa é a luta que o Senhor nos clama a fazer por Ele, coletivamente. Nos ajuntarmos para darmos testemunho de Deus, das coisas de Deus, daquilo que Ele colocou como testemunho perpétuo dEle. É um legado que não muda. De maneira que ali há uma mudança espiritual, há uma batalha espiritual, e então aquele príncipe que estava ali operando é derrotado, e ele sai antes que o outro príncipe da Pérsia entre, e aí dessa mudança espiritual, o rei Ciro, ele autoriza os judeus voltarem para Jerusalém. E aí começa uma nova história de como que talvez nós possamos aprender algumas lições nisso. Porque aí quando o povo começa a voltar para Jerusalém, né, com a primeira leva de irmãos, que era Zorobabel, né, dirigidos por Zorobabel, só depois que vem Esdras, né, e só depois vem Neemias, mas essa primeira leva, né, alguns irmãos vão mostrar aí, não chega a 50 mil pessoas, 49 mil e lá vai pedrada. Não chega a 50 mil pessoas que voltam da Babilônia. Mas os estudiosos dizem que provavelmente mais de 2 milhões de pessoas foram para a Babilônia. O que aconteceu com os outros judeus que estavam na Babilônia? Por que eles não quiseram voltar para Jerusalém? Porque só esse pequeno grupo voltou. Também muitos historiadores dizem que a fama dos judeus de comerciantes, bons comerciantes, começou justamente nessa época. Eles aprenderam na Babilônia, que era a maior nação da época, o império da época, né, e prosperaram na Babilônia. Não sei se os irmãos sabem que foi na Babilônia que os judeus criaram as sinagogas. Foi na Babilônia que os judeus falaram assim, gente, as coisas até não estão muito ruins aqui não. Vamos criar sinagogas que não são, né, não é a casa de Deus, mas é uma sinagoga onde a gente pode adorar a Deus, servir a Deus, nós nos ajuntamos. E eles então começaram a criar outros modelos. E eles começaram a se afastar de Jerusalém, o testemunho de Deus. Mas, irmãos, naquela época, é como fala lá no começo de Esdras, o Senhor despertou o coração de alguns para voltarem a Jerusalém. E ali, irmãos, com Zorobabel, os irmãos sabem, Zorobabel significa filho da confusão, né? A palavra Zorobabel, o Zoro aí é filho, Babel, confusão, e Zorobabel foi chamado filho da confusão, porque ele nasceu ali, provavelmente nasceu na Babilônia, e os pais dele, quando ele nasceu, falaram assim, filho, você nasceu na confusão, mas isso não é uma bênção? O Senhor poder pegar um filho da confusão, uma pessoa que nasceu no meio de tanta confusão e tantas opções religiosas, cristãs, e ele entender o testemunho de Deus e voltar para restaurar o testemunho de Deus, de buscar os caminhos da vida, de buscar quais são os caminhos de Deus, porque, irmãos, como fala em Efésios 4, há uma só fé. Há uma só fé, irmãos. O nosso Deus não tem 6.000 caminhos para nós aqui em Salvador. O nosso Deus não tem milhares de vontades com respeito à sua igreja. Ele tem um só caminho. Se buscarmos do Espírito Santo, Ele mesmo nos congregará para esse caminho. Ele nos levará para essa unidade. Ele nos levará para dentro da vontade de Deus. Porque há uma só cidade, há um só testemunho. E de forma, irmãos, que quando Zorobabel volta, né, eles voltam numa pobreza tremenda. Depois os irmãos leiam o início de Esdras. E isso faz uma contraposição muito interessante com quando Salomão constrói a casa de Deus.
Porque quando Salomão constrói a casa de Deus, era uma época de paz e prosperidade em Israel. Davi havia deixado tudo muito próspero ali para Salomão. E a Bíblia fala que naquela época em Israel, cada um sentava debaixo da sua videira, da sua figueira e descansava. Não tinham inimigos. Israel estava numa época de paz e muita prosperidade. Salomão contratou os melhores artesãos da época para construir as madeiras. Salomão tinha alguns escravos, pessoas de outras nações que trabalhavam para construir a casa de Deus. Quando a casa de Deus ficou pronta, sacrificaram não sei quantos mil novilhos, sacrificaram não sei quantos, fizeram uma festa de quase uma semana. Leiam lá em 1 Reis 6. Mas quando esse povo volta agora para Jerusalém, eles sacrificam meia dúzia aí de cabra, eles recebem de oferta garfos e facas de prata daqueles que ficaram, e quando eles chegam em Jerusalém, a grande ameaça deles agora era o burlo, a gozação dos povos ao redor. Falou: vocês acham que vocês estão fazendo o que aí, gente? Vocês acham que vocês vão conseguir alguma coisa? Vocês acham que vocês vão restaurar Jerusalém, esse povo pequeno, esse grupinho aí? E quando eles lançam os fundamentos do altar, eles celebram diante de Deus, porque o Senhor então começou a fazer a sua obra. E ele inicia um trabalho de recuperação, de reconstrução de Jerusalém. Eu gostaria de encerrar falando de Ageu. Se nós pudéssemos abrir rapidamente lá. Então, Ageu capítulo 1. Vamos pegar o contexto aqui, irmãos. Ageu foi um profeta levantado pelo Senhor nesse período pós-exílio. Então, o povo de Israel, Judá no caso, eles voltam para Jerusalém e começam a construir. E eles começam a ter muitas dificuldades para construir e reconstruir Jerusalém. Muita dificuldade com o templo, muita dificuldade com os inimigos ao redor. E vale a pena os irmãos lerem, que é muito bonito. Os perfumistas, trabalhando também na construção, os pais de família construindo ali com Neemias as brechas dos muros. Vale a pena depois os irmãos meditarem toda a riqueza dessas figuras, mostrando que muito mais do que riquezas, no sentido financeiro, o Senhor estava valorizando a nobreza daqueles poucos homens que se dispuseram a reconstruir Jerusalém. Mas nesse período, irmãos, vão lá? Nesse período, eles desanimaram e eles pararam a construção. Então, os próprios irmãos que voltaram, eles começaram a desanimar, começaram a falar: não, acho que não vai dar muito certo reconstruir Jerusalém. E nesse tempo o Senhor levanta Ageu como um profeta para trazer exortação, consolo e encorajamento para o povo continuar a obra. Então aqui em Ageu capítulo 1, versículo 3, essa seria a primeira ação aqui nesse livro de Ageu que a gente poderia definir, a ação de Deus. Deus trazendo a sua palavra. Então, veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquitel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu com um assopro o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa. Irmãos,
Esse foi o apelo que Deus fez através de Ageu. Vocês estão apainelando as suas casas e esquecendo da minha. Vejam se isso é correto. Vocês estão preocupados com seus interesses e não perguntam quais são os meus interesses. Vocês estão preocupados com o que as outras pessoas pensam de vocês, mas vocês não se preocupam com o que os outros pensam de mim. De maneira que o Senhor vai falar, olha, considerai o que tem acontecido com vocês. Vocês bebem, bebem, bebem e não se saciam. Vocês comem, comem, comem e não se fartam. Trabalham, trabalham, trabalham e põem todo o seu dinheiro numa sacola furada. Sabe por quê? Porque a minha casa, o meu testemunho não está no centro do coração de vocês. E vocês vão sempre correr atrás do vento. Porque essas coisas é correr atrás do vento. Quando nós queremos nos saciar, quando nós queremos que a nossa casa seja vista. E aqui então, irmãos, o Senhor fala uma coisa linda, linda para os irmãos aqui de Judá. Não se preocupem com o ouro. Não se preocupem com isso. Não comparem com Salomão. Não fiquem comparando com aquela época, agora é uma outra época. Eu quero que vocês tragam a madeira. A obra da cruz aí. Eu quero que vocês tragam a madeira. Porque a mim pertence o ouro. Eu sou o Senhor da glória. Como o irmão falou, o ouro na Bíblia é a figura da natureza de Deus. Por isso que o tabernáculo, os utensílios do tabernáculo, a casa de Salomão, essa casa e a Nova Jerusalém sempre terá o ouro, porque tudo que é de Deus, a natureza dele se manifesta. Mas os utensílios, eles tinham, antes de imantar o ouro, eles eram feitos de madeira, né? Muitos deles. Por quê? Porque é a figura da obra da cruz. O madeiro se apresenta antes que a natureza de Deus o revista. Nós primeiro obedecemos, para depois o Senhor manifestar a sua glória. Primeiro obedecemos às Escrituras, depois manifesta a glória de Deus em nós. Nunca é o contrário, nunca é o contrário. Então, irmãos, aqui o Senhor está falando, não se preocupe com a glória. Não se preocupe. A casa não é minha? A cidade não é minha? Então eu vou me preocupar com a glória dela. O que eu quero é que você suba ao monte e traga a madeira. Carregue sua cruz, negue sua vontade, busque meus interesses, busque a minha vontade. E aqui, irmãos, depois que ele disse isso, versículo 12 do capítulo 1 fala, então Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Jeozadak, sumo sacerdote, e todo o resto do povo atenderam a voz do Senhor seu Deus e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor seu Deus o tinha mandado dizer, e o povo temeu diante do Senhor. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo, segundo a mensagem do Senhor, dizendo, eu sou convosco, diz o Senhor. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Jeozadak, sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo. Eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus. Irmãos, Deus ele traz a advertência, o homem responde a Deus, e Deus então capacita o homem para o trabalho. Zorobabel, Josué, que era o sumo sacerdote, e todo o povo ouviram uma coisa que todo o povo de Judá que foi para a Babilônia, que não voltou, não ouviu. Eles que estavam lá no meio de Jerusalém, toda destruída, com os muros derrubados, totalmente vulneráveis à atuação do inimigo, eles escutaram do Senhor, eu estou convosco, eu estou convosco. Trabalhem, reconstruam, reedifiquem meu testemunho, eu estou convosco. Aqueles que ficaram na Babilônia não puderam ouvir isso. Aqueles que ficaram na confusão não puderam ter esse fortalecimento. Aqui, irmãos, quando o Senhor ele encoraja o povo a prosseguir, e o povo responde positivamente, eles voltam a trabalhar. E aí vem aquela passagem tão conhecida por nós, né, que também aparece no texto de Hebreus. Então, no versículo 4 do capítulo 2 de Ageu, fala, ora pois, sê forte Zorobabel, diz o Senhor, e sê forte Josué, filho de Jeozadak, sumo sacerdote, e tu, todo o povo da terra, sê forte, diz o Senhor, e trabalhai,
porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos, segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saístes do Egito. O meu Espírito habita no meio de vós, não temais, pois assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca, farei abalar todas as nações e as coisas preciosas de todas as nações virão e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Irmãos, aqui o Senhor está falando, preocupe-se com a madeira, porque minha é o ouro e minha é a prata. Ser forte, vai para o trabalho, trabalhe pelo meu nome, trabalhe pela minha causa, reconstrua o meu testemunho. E aqui, irmãos, tão lindo isso, quando o Senhor fala, é a glória dessa casa, que vocês estão reconstruindo de uma maneira tão precária, tão mais pobre que a de Salomão, ela será mais gloriosa do que a primeira. Os irmãos sabem por quê? Né? Teve também a reconstrução com Herodes, mas é porque foi nessa reconstrução da casa que o Senhor Jesus entrou. É nessa casa que o Rei dos Reis, quando veio à terra, adentra. É nessa casa, e por isso essa casa é mais gloriosa do que a casa de Salomão, porque a casa de Salomão, quando foi destruída, teve que ser construída uma outra, e o Senhor Jesus não entrou naquela casa. E o Senhor, Deus dos Exércitos, fala para o seu povo, reconstruam a casa. Não preocupem com a glória, mas eu digo para vocês, a glória dessa casa será maior do que a glória da primeira. Porque o Senhor tinha que voltar. E o remanescente, aquele grupo de irmãos que voltaram para Jerusalém, da Babilônia, eles precisavam voltar, não é porque eles amavam a cidade de Jerusalém, não é porque eles eram patrióticos, provavelmente é porque eles sabiam que pelas profecias o Messias entraria no templo em Jerusalém. E eles precisavam voltar para construir isso, para que se cumprissem as profecias referentes a Cristo. Eles precisavam voltar porque Deus já tinha dado testemunhos e eles precisavam cumprir esse testemunho. A glória dessa segunda casa foi maior do que a glória da primeira. E quando pegamos essa figura e levamos para o Novo Testamento, acompanhem meu raciocínio, irmãos. Vejam se tem algum sentido. Nós olhamos ali para Atos 2, aquele momento lindo e riquíssimo do Pentecoste. Lemos ali o início da história da igreja e nós nos lembramos da época de Salomão. Lembramos de como que Deus foi rico e bondoso com o povo, como existia uma multidão de dons, como existia uma movimentação poderosa de sinais, de prodígios. Pedro, Paulo, os apóstolos, curando pessoas, curando enfermos, trazendo palavra, ajuntando, o Senhor ia salvando dia a dia as pessoas, os dons se manifestando. E quando nós olhamos hoje, não dá um desânimo na nossa vida, porque nós olhamos e falamos, o nosso testemunho é tão menor, tão mais pobre do que aquela realidade gloriosa de Atos 2. Mas, irmãos, o que eu creio que o Senhor quer nos falar nesses dias, é que o Senhor Jesus voltará na nossa geração e na igreja que estiver vivendo nessa época. Em Atos 2, aquela igreja já passou. O Senhor Jesus não voltará ali. O Senhor Jesus voltará olhando para os seus na nossa época. E da mesma forma que talvez a gente olhe para essa história e a gente acha que a reconstrução seja uma coisa tão pobre, tão fraca, Deus fala, vocês estão olhando errado. Não é assim que eu enxergo. Essa casa, a segunda casa, será mais gloriosa. Também eu penso, irmãos, que quando o nosso Senhor Jesus voltar, a igreja que estiver vivendo naquela época, viverá uma época única na história dessa humanidade. E é provável que esses irmãos que estiverem vivendo naquela época, muitos santos do Velho Testamento, quando chegarmos ali na eternidade, falam assim, vocês foram privilegiados, vocês não passaram pela morte, vocês viram o nosso Senhor voltar à terra. Mas, irmãos, o Senhor entrará pelo seu testemunho, pela sua casa. Por isso que Apocalipse fala, saí do meio de Babilônia, povo meu, retirai-vos do meio dela,
para que não sejais cúmplices das suas más obras. Não participem da Babilônia. A Babilônia será atingida gravemente. Não terá recompensa a isso. O Senhor Jesus, Ele está de olho no seu testemunho, irmãos. E será uma honra para a nossa vida se quando Ele voltar, nos encontrar restaurando o seu testemunho, reedificando aquilo que Ele deseja, mesmo que sejam poucos ou muitos, tendo muita riqueza ou muita pobreza. O importante para a nossa vida é falar: Senhor, quais são os teus testemunhos? Inclina meu coração para essas coisas. E no final, para encerrar então, o último versículo de Ageu, quando o Senhor então traz essa palavra final tão bonita e encorajadora para Zorobabel. Então fala: naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, tomar-te-ei, ó Zorobabel, filho de Sealtiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Então, irmãos, esse anel de selar fala da autoridade real, fala de uma pessoa que se submeteu ao testemunho do rei, e o rei fala: essa pessoa é como um anel para mim. Eu a uso para autenticar a minha vontade. Eu uso essa pessoa para confirmar o meu propósito. Ela é um anel de selar na minha vida. Por isso o Senhor fala para Zorobabel, para Josué: ser forte, trabalhe, busquem os meus empreendimentos. Irmãos, é a pergunta lá de Lamentações 1:12. Não nos comove isto? Não nos comove isto? Ver Jerusalém destruída? O Senhor Jesus, quando veio à terra, e Ele entra em Jerusalém, Ele chora. Ele chora. E Ele fala: transformaram a casa do meu pai num covil de salteadores. E Ele olha para Jerusalém e fala: tantas vezes quis aninhar vocês, como a galinha quer aninhar seus pintinhos. Mas o povo de Deus se recusa a se submeter a Deus. Irmãos, o Senhor Jesus, quando olha o seu testemunho, quando Ele olhou o seu testemunho naquele tempo, Ele lamentou. Ele chorou. Os irmãos têm alguma impressão nos dias de hoje? Quando nós olhamos as profecias no Novo Testamento, o que a profecia, o que a Bíblia diz com respeito ao testemunho de Deus? Será que não temos muitas lições para aprender com o povo de Israel no Velho Testamento? Então, também é o conselho que Tiago dá: afligi-vos, lamentai e chorai, converta o vosso riso em pranto, humilhai-vos na presença de Deus, e Ele então transformará a nossa sorte. Ele mudará a nossa história. Nós precisamos então, irmãos, nesses dias que Satanás tem trabalhado para que Babilônia prevaleça, nós temos que declarar que o que prevalecerá será Jerusalém, o testemunho do nosso Deus. Mesmo que isso incorra em solidão, em pobreza, em não compreensão, mas nós queremos e precisamos compreender qual que é o caminho do testemunho do Senhor nessa terra, para que então, quando Ele voltar, nos encontrar trabalhando em favor do testemunho dEle. E eu gostaria então de ler só uma palavra também. É de um irmão chamado Scroggie, não sei quantos irmãos conhecem. Uma boa notícia é que os irmãos da Tesouro Aberto, eles estão traduzindo esse livro aqui, se eu fosse traduzir em português, seria Descortinando o Drama da Redenção. O livro chama Unfolding Drama of Redemption. Ele é um livro assim, panorâmico com respeito ao estudo da Bíblia, é muito bom. E eu queria ler o último parágrafo desse livro. Então esse irmão fala assim: cada situação neste mundo é definido pelo certo ou pelo errado, pela verdade ou pela mentira, pela luz ou pelas trevas, pelo que é santo ou que é profano, pelo que é justo ou pelo que é iníquo, por céu ou por inferno, por Cristo ou Satanás. E constantemente surgem forças malignas para combater as coisas de Deus. Babilônia, a besta, o falso profeta, o diabo, parece que estão dominando o mundo. Quando esse tipo de pensamento nos oprimir, devemos voltar ao Apocalipse para ler o final da história. Lá nós vemos que a Babilônia
cairá por terra destruída, que a besta e o falso profeta serão lançados no fogo, no lago de fogo, que Satanás será tirado para dentro do abismo e depois lançado no lago de fogo. Não haverá mais o errado, não haverá mais as trevas, não haverá mais pecado, não haverá mais iniquidade, não haverá mais inferno, mas a vitória será do que é certo, da luz, da santidade, dos céus e de Cristo. A cabeça que foi coroada com muitos espinhos na terra será agora coroada com muitos diamantes. O reino desse mundo tornou-se de nosso Senhor e do seu Cristo, e eles reinarão para sempre e sempre. A visão final não é de Atenas e sua filosofia, nem da Babilônia e a sua luxúria, nem de Roma e seu poder, nem de Paris e sua moda, nem de Nova York e seu comércio, nem de Londres e o seu esplendor. Mas a visão final é a nova Jerusalém que se ergue como um testemunho eterno de Deus. Meretrizes, bestas, demônios, sapos, gafanhotos, serpentes estão lançados fora dessa cidade. E o Cordeiro que foi imolado está no trono do universo e reinará para sempre triunfalmente. E assim termina a revelação de Deus para o homem. História que começou num jardim e termina numa cidade. E entre esses dois cenários, entre o jardim e a cidade, se ergueu uma cruz. E essa cruz transformou a tragédia do jardim no triunfo da cidade. Então, irmãos, há uma cidade para ser conquistada. Jerusalém é o nosso destino. E nós precisamos, então, pedir que o Senhor, assim como Ele fez com Davi, e assim como Ele tem feito com muitos irmãos ao longo das eras, nos dias de hoje, o Senhor tem despertado pessoas para se importarem com o testemunho dEle, com aquele testemunho visível, aquela cidade construída para a honra e glória dEle. Então, que o Senhor fale aos nossos corações, esquente a nossa comunhão para dentro de Jerusalém. Esse é o lugar onde Deus escolheu para habitar e repousar a sua glória e o seu nome. Então, que o Senhor faça prosperar a vontade dEle em nossas vidas.